Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui e quem está nos ouvindo, com um certo atraso, sim. Mas começando aqui realmente assim, é um prazer estar aqui falando com vocês, né, novamente, sobre Rússia, e sobre geopolítica global, né? A gente trouxe aqui realmente dois especialistas que já são especialistas da casa para conversar conosco, né? Temos uma audiência até considerável hoje aqui aguardando, justamente porque é um tema tão interessante, tão relevante, que de fato acaba sendo o quê? Só talvez uma das entrevistas mais assistidas, se não da década do século, né? Que foi essa do Tucker Carlson com o Vladimir Putin. Porque dá boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui, né? No Centro de Estudos Globais de China, eu sou o Samuel Spellman, né? Sou professor e coordenador da especialização de China Contemporânea da PUC Minas. Estou aqui com meu colega, meu orientador, meu querido, digníssimo Javier Vadel, né? E queria anunciar a todos aqui que, assim, estamos finalizando as matrículas para o que vai ser a próxima turma da nossa especialização em China Contemporânea da PUC Minas, né? Da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Assim, queria dizer a todos que se sintam convidados, né? Ontem eu e o Javier, a gente saiu de uma palestra, uma reunião muito produtiva, com nossos candidatos ali, alunos que estão realmente bem interessados, bem engajados, né, no que é que promete ser a próxima turma da especialização. E, assim, a gente traz realmente um conteúdo bastante diverso, né? Aqui no canal a gente tenta trazer especialistas de várias áreas o tempo todo para conversar conosco sobre temas mais proeminentes do que é que vai ser o que é a atualidade de fato da geopolítica global, ou do que é pensar a China no mundo de hoje, né? E a sua relação basicamente com o mundo todo, mas sobretudo com aspectos, cenários específicos, e sempre voltando para a economia, para relações internacionais, para a cultura, mas hoje a gente volta para o conflito global, né, novamente. Então, queria receber aqui o professor Daniela Sérgio e o professor Fabiano Melnikzuk. Mas antes de introduzir, eu queria passar a palavra para o Javier, né? Tudo bem, Javi? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Espero tenham recebido o convite dos meus alunos que eu vi hoje. Mais uma live, a segunda do ano, do Centro de Estudos Globais de China. Estamos transmitindo diretamente desde nosso canal do YouTube. Então, agradeço que curtam se gostaram e que se inscrevam no nosso canal, que vai ser importante para não só divulgar a especialização, mas o trabalho nosso, né? Aqui, geralmente, convidamos colegas que são professores da especialização, no caso da professora Daniela, ou palestrantes convidados em todas as turmas, em quase todas, como o professor Fabiano, né? Que é mais uma honra ter um colega como Fabiano, mais uma vez aqui, tratando um assunto de extrema relevância para as relações internacionais, para a geopolítica, para a economia política global. E a professora Daniela, a minha chefe, né, ou chefa, também. E eu acho que vocês dois, sem elogios de graça, são, para mim, um dos maiores especialistas na Rússia, intelectuais especialistas da Rússia aqui no Brasil. Então, também é uma dupla honra ter com vocês dois aqui. Então, o ponto fundamental que disparou esse interesse foi basicamente uma enquete que eu fiz no meu Twitter, X, né? A minha conta X é Twitter. Se quiser, Samuel pode, inclusive, divulgar X, né? X. Perguntando qual temática seria mais interessante para a próxima live. Logicamente que a entrevista, Tucker Carlson, é âncora da Fox News e assumidamente simpatizante do Partido Republicano nos Estados Unidos, com mais de 1 bilhão de visualizações essa entrevista, está entendendo o impacto disso, ganhou de longe, né? Pensamos na economia chinesa, etc., mas eu acho que merecia uma live isso. Além disso, logicamente, temos 2 anos do conflito, né? Como a professora Daniela tinha destacado em conversas que tivemos, 2 anos do conflito. Nós fomos pioneiros, eu acho que no momento do conflito nós fizemos uma live, Dani,
né? Foi bastante uma coincidência, né? Sabíamos que Linha de algo... frente, né? Exatamente, que algo ia acontecer e foi nesse momento. Né? E a terceira razão, logicamente, que tem a ver com alguns desdobramentos internos dos Estados Unidos e externos, né, da entrevista. Porque a entrevista quebra, em alguma medida, um cancelamento de 2 anos, ou censuras, na mídia russa, né, e sobretudo, do posicionamento ou a narrativa oficial da Rússia, ou opiniões divergentes, mais condescendentes com a Rússia em relação a esse conflito. Eu vivi um ano na Europa, presenciei isso, de fato, canais censurados, né, por mídia oficial e semi-oficial da Rússia. Então, eu acho que quebrou um pouco isso num contexto eleitoral, pré-eleitoral nos Estados Unidos, no qual a relação com a Rússia, dos Estados Unidos com a Rússia, é crucial. Então, sem mais delongas, eu queria abrir a palavra, então, passar a palavra para a professora Daniela, e a partir daí entramos numa discussão, como a última vez, que eu acho que foi um sucesso. Nesse tipo de discussões eu adoro, porque eu gostaria de ficar com vocês batendo um papo 5 horas. É a paixão que move a gente, né? E a paixão pelo aprendizado, né? Também. E, bom, mais uma vez, obrigado. Curta no canal e estarei atento a perguntas que o público faça no nosso canal do YouTube. Ok? Obrigado mais uma vez. Um abraço. Bem, começa então? Vamos lá? Boa noite a todas e a todos que nos assistem de casa, né? Agora ou no futuro. Professor Samuel, Javier, obrigada por mais um convite, pelas gentis palavras. Professor Fabiano, meu co-orientador. Estamos aqui em duplas de orientadores e orientandos, né, Samuel? Um prazer, sempre uma honra para mim estar conversando sobre esse assunto com você. Bem, eu podia aqui arriscar começar como Putin começa a entrevista e voltar lá no século IX, né? Mas acho que todo mundo me mataria nessa quinta-feira chuvosa aqui em Belo Horizonte. Mas vou passar brevemente por alguns pontos que eu acho que são importantes de serem ressaltados em relação ao conflito, né? Esses 2 anos de conflito, partindo de uma premissa que sei que tem em comum com o Fabiano, de entender que, na verdade, não são 2 anos, são 10 anos, ao menos, né? Se a gente pega 2014 como referência para a anexação da Crimeia e o processo do Euromaidan, enfim, todas as disputas na região e uma entrada mais efetiva do apoio russo ao movimento separatista da região do Donbass e de Luhansk, temos aí 10 anos de conflito, né? Então, são esses antecedentes importantes para a gente entender 2 pontos fundamentais que ainda permeiam esse cenário, um de natureza mais interna, né, no sentido da relevância que o próprio território tem para a Rússia. Estamos falando de um território que é de importância estratégica sem limites para a Rússia, né? Marx, no século XIX, já reconhecia isso quando dizia que a Rússia sem Crimeia é um gigante sem olhos. Então, entender isso é muito importante para pensar a relevância não só da Crimeia, mas lembrando que, sendo ela uma península, a Rússia se vê na necessidade de chegar até lá. Então, essa demanda pelo território é algo muito premente que nos ajuda, por exemplo, a entender a própria fala do Putin no contexto da entrevista, quando menciona não ter interesse nos Bálticos, né, nos estados bálticos tão imediatos como na Ucrânia, por exemplo. E, por outro lado, uma questão mais ampla, mais conjuntural, né, em relação à arquitetura de segurança internacional, seu processo de desconstrução nos moldes pelos quais ela foi feita ali na Guerra Fria, né, a partir da ideia de um equilíbrio entre as potências nucleares, né, de uma dissuasão nuclear, que vem sendo desconstruída dos anos 90 para cá, com a ampliação da OTAN e a presença da OTAN em países europeus, o que também nos mostra um pouco desse complexo cenário, no qual um conflito em um pequeno local, na verdade, fala de coisas muito mais amplas, né? Então, temos a invasão lá no dia 24 de fevereiro de 2022, né, Javier? Me lembro que a gente tinha combinado uma live para discutir as tensões depois do reconhecimento de Luhansk e Donetsk. A live acontecia às 9h, eu acordei às 6h, como de costume, com crianças pequenas, olhei meu celular, que tinha acabado de começar a invasão. Daqui a 3 horas, então, vai ser o caos.
Mas foi muito interessante ter podido falar sobre isso, assim, no calor do momento, né? E de lá para cá, então, eu penso mais ou menos em 6 momentos de virada, né? Tivemos uma fase inicial ali de fevereiro a abril, quando a Rússia invade a Ucrânia por 3 frentes, entrando também por Kiev, né? Não só ao sul por Kherson, mas ao norte por Kharkiv também. Então, essas 3 frentes que acabam depois retrocedendo numa segunda fase, na qual as negociações diplomáticas são suspensas, né? De início, há uma intensa movimentação, tanto sancionadora em relação à Rússia, no âmbito das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, quanto também de algumas tratativas, né? Algumas delas até mediadas pela própria Turquia, no sentido de buscar uma saída diplomática para essa disputa. E aí, então, nessa segunda fase, suspensas, né, as negociações diplomáticas, a Rússia sai de Kiev e procura consolidar a posição na região depois do rio Dnipro, né, que se a gente coloca essa região em cima, por exemplo, de mapas rodoviários ou ferroviários da Ucrânia, dá para entender a relevância dela como um espaço de acesso até a Crimeia, até que nós temos, então, na segunda metade aí do ano de 2022, né, já no verão europeu, uma tentativa de contraofensiva ucraniana relativamente exitosa, né, com a reconquista ali de posições importantes ao norte, especialmente, mas também de algumas cidades ao sul. Depois disso, o inverno, né, que quando o inverno chega, é um período aí que favorece bastante estrategicamente as forças russas, tem-se uma nova ofensiva, com a consolidação de algumas posições, e um ponto muito importante, a meu ver, que é a consolidação de uma infraestrutura de defesa nos pontos onde a Rússia havia firmado posição. De sorte que a segunda contraofensiva ucraniana, ano passado, em 2023, já não dá conta de ser tão eficiente quanto a primeira, porque você tem uma presença russa mais bem consolidada nos territórios em que elas haviam ocupado, né, de fato, permitido, então, de janeiro para cá, a observância de uma sexta fase, na qual há um movimento bastante sólido de avanço e consolidação de posições por parte do exército russo em cidades bastante estratégicas, como a Avdiivka, por exemplo, hoje a Robotyne também, e no sentido de que também isso é fruto de um despreparo e de uma incapacidade do exército ucraniano de manter as posições, né? Eles deixam a cidade sem munição para conseguir seguir sustentando posição, o que nos traz também questões mais amplas do que o próprio conflito, às quais eu queria chegar antes de terminar essa minha fala inicial, né? O que teve de diferente aí nesses 2 anos? Acho que ano passado nós tivemos de forma mais impactante, né, em junho, primeiro, né, em 2022, a contraofensiva ucraniana, mencionaria. A gente conversou sobre o ano da guerra, né, então vou me concentrar mais em 2023. Já em 2023, tivemos também a questão do grupo Wagner, né, e o movimento lá do Prigozhin de marchar até Moscou, como algo que parecia se anunciar um desafio ao regime do Putin, as elites políticas no poder, mas que depois se mostrou de alcance bastante limitado, né? Ao contrário, acaba, de certa forma, contribuindo também para uma certa consolidação dessa elite pró-guerra. Tivemos em 2023 também, em outubro, né? 7 de outubro, a situação em Gaza, mas Gaza, e bem, apesar de estarmos falando de outro conflito, é um conflito que tem algumas similitudes importantes, em especial o envolvimento dos Estados Unidos e do Irã, né, 2 estados importantíssimos, potentes militares, e também o fato de serem disputas territoriais, né, chamando atenção para essa erosão da arquitetura internacional no que diz respeito ao resguardo ao território, ao princípio da não agressão. Então, também foi um momento importante que impacta o conflito, em especial pelo fato de que estamos falando de uma sociedade internacional, de certa forma, cansada com o conflito, na qual a Ucrânia tem encontrado muito menos apoio, né, para o seu esforço de guerra. E com outra frente de batalha fundada num lobby que tem uma participação tão central nos Estados Unidos quanto é o israelense, né, a perspectiva é que haja aí uma competição de espaço, né, uma competição dentro dessa agenda de fornecimento de ajuda internacional, de apoio internacional. E aí, então, em outubro, em Gaza, né, chegamos agora, 2024, perdão, queria estar em 2022 ainda, que o tempo está passando rápido demais, mas em 2024, a gente já começa agora, né, 22 de fevereiro, com alguns movimentos importantes, como disse, a consolidação das posições russas,
Tivemos ainda na última sexta-feira o falecimento de Alexei Navalny, né, uma figura bastante midiática, em especial no Ocidente, no que diz respeito à oposição na Rússia, que é algo interessante para trazermos para a pauta, considerando que agora, meados de março, temos eleições presidenciais também, né, na Rússia. E, não menos importante, talvez seja a questão-chave desse ano, pensar nas eleições dos Estados Unidos, né, um país profundamente dividido, com possibilidade de retorno ao poder de Donald Trump, que tem uma posição bastante diferente do atual presidente no que diz respeito ao conflito na Ucrânia e à própria OTAN. Então, são essas questões que eu acho que seriam bastante sensíveis de serem pensadas aqui, né, ao longo, claro, também com a reflexão sobre o impacto das sanções, sobre a Rússia e o impacto do conflito em si, sobre essa arquitetura política internacional, né, que nos conta de uma ordem internacional em mudança, não se sabe muito bem para quê, por onde, mas que tende a ser diferente do que vimos até aqui, né, desde o final da Guerra Fria. Então, são esses os principais pontos aqui que eu queria levantar para a gente poder discutir. A palavra é com o nosso convidado Fabiano, a partir desse comentário inicial, as tuas apreciações em relação a esses 2 anos, que são 10, dependendo do olhar, e Da sensação. crise, né? E a entrevista, né? O impacto da entrevista. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, Javier, Samuel, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês e com a Dani novamente. É muito bom ouvi-la fazendo todo esse apanhado desses 10 anos de conflito que a gente já vem presenciando no mundo, na região do leste da Ucrânia, e que certamente passou a chamar mais atenção nos últimos 2 anos, depois do início das operações militares da Rússia nas regiões secessionistas ucranianas. Eu acredito que dentro dessa contextualização que a Daniela fez, seria, acho que, importante tentar aproveitar esse gancho para falar da entrevista. E um primeiro ponto que eu acho que é interessante, assim, na contextualização da Daniela está muito claro, né? As etapas diferentes do conflito entre Rússia e Ucrânia nos levam hoje numa situação de a Rússia estar muito confortável com o que está acontecendo no leste da Ucrânia. E isso está muito claro na entrevista. A postura do Putin é uma postura de alguém que está tranquilo. Toda aquela, digamos assim, aquele apanhado histórico que ele faz, né, de 1000 anos de história da Rússia, que a Dani nos popou aqui, que eu vi de novo a história, todo aquele apanhado da história da Rússia demonstra um líder político que é capaz de colocar a sua visão sobre as coisas, de ser ouvido, porque ele se encontra numa situação muito confortável em relação ao seu contraparte, né, o presidente Zelensky da Ucrânia e quem financia a Ucrânia, que é os Estados Unidos, a OTAN, o Biden, o Borrell da União Europeia e assim por diante. Então, esse é um ponto interessante. Aí vocês vão dizer, mas o Tucker Carlson é um chapa branca, ele foi lá porque ele é um conservador norte-americano, né, apoiador do Trump, e ele quer realmente dar palco para o ditador Putin. Não é isso que o Ocidente está falando? Então, desconsidera e fala, ninguém pode ver a entrevista, porque a entrevista é chapa branca. E aí você tem já 1 bilhão de visualizações e em meia hora 100 milhões de visualizações da entrevista. Essa é uma narrativa muito engraçada do pessoal que defende a liberdade de imprensa, mas não quer que as pessoas assistam o ator mais importante no que está acontecendo no mundo hoje falar a sua versão sobre a história, né? Então, ele fala aquilo não porque o Tucker Carlson é um camarada que está ali para puxar o saco do Putin. Não. Ele fala aquilo porque ele tem condições de falar isso, porque o mundo quer ouvir a versão dele a respeito do que está acontecendo. E, de fato, há um cancelamento à Rússia. E é um cancelamento muito forte. E mais, há um cancelamento a pessoas que debatem em Rússia sem medo de terem as suas agendas impostas pela mídia ocidental e pelos interesses norte-americanos e da Comissão Europeia. E aí eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Saiu agora há pouco uma matéria na Veja citando os seguidores do Dugin no Brasil.
E aí, provavelmente foi algo encomendado por alguém do Departamento de Estado, não sei. E aí, o que os caras fazem? Descobriram uma daquelas ONGs que fiscalizam atividades acadêmicas no mundo, lá, baseadas na Inglaterra, financiadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e que deve ter 3 ou 4 pesquisadores, né, que trabalham com isso, que os caras saem mapeando no Brasil todos os eventos que ocorreram no Brasil nos últimos anos e que envolviam algum vínculo com o Dugin. Né? Para quem não sabe, o Dugin é um pensador conservador, um geopolítico nacionalista, não, porque na Rússia é difícil nacionalismo, mas é um camarada que ele defende uma ideia de a Rússia tendo uma importância no mundo a partir de pressupostos que são bastante contestáveis, até inclusive do meu ponto de vista, né, o pensamento do Dugin eu sou muito crítico. Mas é um camarada que fala sobre a Rússia ter uma espécie de zona de influência no leste da Europa, na Ásia Central, e ter direitos de conquistar territórios, coisas desse tipo. Coisa que, em termos acadêmicos, geopolíticos, o Ocidente faz o tempo todo com todo mundo. Né? Ninguém recrimina um pensador realista nos Estados Unidos por dizer que os Estados Unidos têm que invadir o Iraque. O cara não é cancelado, pelo contrário, ele recebe bolsa do Departamento de Estado para poder falar isso, para legitimar uma política dos Estados Unidos. Mas aí o que os camaradas dessa ONG de Londres fizeram? Eles fizeram um levantamento e procuraram coisas, e citaram aqui no Brasil nomes de pessoas que eventualmente já trabalharam com o pensamento do Dugin, e nomes de pessoas que não têm nada a ver com o Dugin. Botaram o Ângelo Segrilo, da USP, como sendo um camarada que é duguinista, e botaram um evento que nós organizamos aqui na Federal do Rio Grande do Sul com o apoio de uma fundação da Rússia, que é a Gorchakov, que é a Fundação de Diplomacia Pública, como se fosse uma propaganda duguinista. Aí vocês devem estar na lista negra, vocês dois. Ou se não estão, daqui a pouco. Aí eu falei, eu entrevistei o Dugin para o doutorado, não usei, Fabiano, então talvez é melhor nem falar isso aqui. Pois não vou. Mas assim. Estão tudo proscrito aí, parabéns. Mas o que é muito interessante desse processo, eu estou dando exemplo para mostrar o que é o cancelamento, como afeta a gente, né? Que é muito interessante que eu li aquilo ali, e eu falei, não é possível, justo eu. Aí eu mandei uma mensagem para essa Fundação de Diplomacia Pública de Moscou, né, a Gorchakov, que é vinculada à presidência da Federação Russa, e o diretor estava falando, que loucura, a gente não tem nada a ver com o Dugin. Eles organizam 100 eventos por ano no mundo todo, em todos os países da antiga União Soviética e em outros países do mundo, né, do sul global. Eu falei, não, mas não tem nenhum vínculo com o Dugin. Aí eu falei, bom, eu vou ser o bom moço e vou mandar uma mensagem para a jornalista dizendo que ela cometeu um erro. Eu falei, olha, mandei um e-mail, falei, olha, poxa vida, olha só, foi até estranho, a gente leu aqui o negócio e deu risada, porque não tem nada a ver. Se você quiser ouvir o que a gente tem para dizer, eu estou disponível, vamos conversar, aí você corrige lá, se tiver corrigido. Você acha que eu recebi resposta? Aí eu pergunto, qual é o jornalista que não lê e-mail? Então, assim, não tem... Né, é uma situação muito complicada isso, né? Então, o Putin, ele confortavelmente, falando para o Tucker Carlson, que é um conservador, e que tem um público conservador nos Estados Unidos que apoia o Trump, obviamente, ele falou aquilo que ele queria dizer porque ele está se sentindo cômodo para dizer isso. Você acha que ele aproveitou, Fabiano, você acha que ele aproveitou a entrevista, então, Putin? Aproveitou? Mas com certeza, mas assim, e aí a crítica da imprensa ocidental é de que o Tucker Carlson não fez as perguntas mais difíceis. Gente, a gente sabe quais são as perguntas mais difíceis da imprensa ocidental. Eles vão começar reproduzindo aquilo que está em todos os periódicos ocidentais. Uma unprovoked aggression against Ukraine, a full-scale invasion of Ukraine, não respeitou isso da Ucrânia, não respeitou aquilo. E aí eles acabam fazendo aquela propaganda de ficar repetindo e não dando voz para o camarada falar o que ele pensa. Isso, para mim, não é o contraditório ou liberdade de imprensa, pelo amor de Deus. A gente é pautado pela mídia ocidental que tem interesses junto aos estados ocidentais que patrocinam guerras e patrocinam seus interesses econômicos, diplomáticos, militares no mundo todo. Está muito claro isso para mim. Né? Mas, então, assim, ouvir o Putin me deu essa impressão. A primeira impressão foi essa. Cara, o cara passou 40 minutos falando sobre a história da Rússia. E não é porque o Carlson é um puxa-saco do Putin. É porque ele está numa situação que ele pode fazer isso. E causou um rebuliço no mundo ocidental, porque, de fato, contornou o cancelamento da visão russa sobre o conflito, que é o mínimo que a gente pode esperar de um debate bem informado sobre um conflito que está mudando a trajetória das relações internacionais no mundo e matando milhares de pessoas.
Então, assim, ouvir o que está sendo dito. Tá? E aí veio uma outra coisa interessante, assim, porque quando ele aponta isso, né, a releitura do que seria a história da Ucrânia, de como é que os russos enxergavam a relação com a Ucrânia depois do fim da Guerra Fria, e de como é que a Ucrânia se comportou nessa relação entre Rússia e Ocidente, fica muito claro que o ponto de inflexão foi 2014. E 2014 é a Maidan, e 2014 é aquilo que na imprensa ocidental se chama de revolução de dignidade. E aí eu fico pensando assim, num país como a Ucrânia, que foi governado por elites bem problemáticas do ponto de vista de interesses públicos, de envolvimento com esquemas de corrupção, você fazer a retirada de um presidente que foi democraticamente eleito por eleições reconhecidas internacionalmente, que foi o caso do presidente que foi deposto com a Revolução Ucraniana, ou eu chamo de golpe, né, o golpe de 2014, para mim é muito claro isso, a partir dali acreditar que a elite que chegou ao poder, que era a mesma que estava no poder antes, só mudou as cores pelo que estava defendendo, trouxe dignidade para a população, pelo amor de Deus, aí é chapa branca da imprensa reproduzir esse discurso da OTAN, do Departamento de Estado dos Estados Unidos e da Comissão Europeia. Então, assim, ficou claro, o Putin, ele bota aquilo ali como... E o que aconteceu depois dali? Isso está muito claro, gente. A Ucrânia é muito complicado você criar uma identidade ucraniana em oposição à identidade russa, porque a história da Ucrânia e da Rússia são histórias que se entrecortam, são interdependentes, são 1000 anos de uma história muito próxima. E na região da Ucrânia, de Donetsk, Luhansk e as outras regiões agora que foram incorporadas pela Rússia, né, do Dnieper para a Rússia, né, no meio da Ucrânia para a Rússia, historicamente são regiões de russos. Nos anos 90 não tinha nenhum problema nas pessoas falarem isso. A partir de 2015, parece que você fala isso, você faz propaganda pró-Rússia e pró-Putin, dizendo que não são. São, você conversa com os ucranianos de lá, eles vão dizer, na verdade eu sou russo. Eles não veem muita diferença entre ser russo e ser ucraniano, pelo menos não viam antes. E antes do quê? Do alimento ocidental para um movimento anti-russo, nacionalista ucraniano, que é quem chegou ao poder depois da Maidan. E aí, quando chega ao poder depois da Maidan, é óbvio que vai ter receio da Rússia em relação aos russos no território ucraniano. E é óbvio que vai haver um retorno de alguma atitude da Rússia para proteger aquilo. Houve a anexação da Crimeia e depois começou o conflito armado no leste da Ucrânia, que, né, agora se transformou numa guerra maior. Então, esse é um ponto interessante. Por que eu digo isso? Porque aí uma coisa que o Putin falou, e que a OTAN depois fez até uma série de posts no site deles dizendo que não era verdade, ele falou assim, quando nós reconhecemos a independência da Ucrânia e aceitamos isso, nós aceitamos na condição de que a Ucrânia seria neutra. E não se envolveria em alianças militares. Una pregunta para o espectador que no está... ¿Eso estaba en la Constitución ucraniana cuando ela se separa e depois retira? Não esteve nunca. Não, na verdade, assim, o ponto principal que o Putin se refere não é nem em relação àquilo que está na Ucrânia, tá? O que ele está se referindo, e é isso que a OTAN argumenta, a OTAN argumenta que não tem, que isso é uma mentira, tá? É que, assim, ó, a Rússia não reconhece as fronteiras da Ucrânia em 91, quando a Ucrânia declara sua independência. Tá? E por que a Rússia não reconhece essas fronteiras? Porque tinha milhões de russos no território ucraniano e porque tinha, numa região importante geopolítica, que é a Crimeia, uma base militar naval russa, que é a segunda base mais importante da Rússia, com armamentos nucleares no Mar Negro, que é a base de Sebastopol, e ali 80% dos militares eram russos, não eram ucranianos. E você tinha 80% de russos, sei lá, 15% de ucranianos e 5% de outras nacionalidades da antiga União Soviética. E esses militares, quando fragmenta a União Soviética, eles se consideram russos.
E aí se cria um problema, porque a Ucrânia diz que a base é dela, a Rússia diz que a base é dela, e para piorar ainda, né, o Yeltsin tinha criado a Comunidade de Estados Independentes para tentar administrar a separação, e a CEI diz que a base é dela. Então e aí você teve teve negociações muito delicadas nos anos 90, ao longo de todos os anos 90, que lá por 97 para 98 estava mais ou menos chegando a um acordo sobre quem ia ficar com aquela base e como seria o reconhecimento da Rússia em relação às fronteiras ucranianas. Quem é que ficou com a base? A Rússia, como? Arrendando a base militar, e aí fez acordo com o governo ucraniano, e os acordos eram em torno de 20, 25 anos, e aí os russos davam gás quase de graça para a Ucrânia e usavam a base militar, e mais, os russos, eles aceitaram na divisão dos bens materiais, dos navios de guerra, dos armamentos e tudo mais que tinha lá, eles aceitaram dividir 50% a 50% e comprar 50% da parte da Ucrânia, que não precisava usar tanto armamento quanto a Rússia. A Ucrânia com território menor, população menor, e a Rússia gigante. Mas o armamento nuclear ficaria para a Rússia, é isso? Não, o armamento nuclear aí foi uma outra negociação feita com os Estados Unidos. Teve um processo todo chamado Nunn-Lugar, nome de 2 senadores, um democrata e um senador republicano dos Estados Unidos, e os norte-americanos, eles negociaram com a Rússia e com a Ucrânia a desnuclearização da Ucrânia, tá? E isso foi uma coisa muito importante. E o que aconteceu? Os americanos compraram da Ucrânia os artefatos nucleares que a Ucrânia tinha, e os russos... Perdão, compraram dos russos, né? Tinha os artefatos nucleares. Acho que os americanos pagaram para os russos desmantelarem, que é como a gente usa o termo técnico, né? Para você transformar uma arma nuclear, uma ogiva nuclear em algo que não vai funcionar, você desmantela ela. Aí você tem que fazer separação de urânio, tratar esse urânio e tudo mais. Então, assim, houve todo um processo de repatriação das armas nucleares da Ucrânia para a Rússia, patrocinado pelos Estados Unidos. Os americanos pagaram para isso. Se eles não fizessem isso, isso tudo ia cair com terroristas sabe, fundamentalistas da Ásia Central. Aliás, algumas armas se perderam no meio do caminho, só para deixar vocês assim, não muito tranquilos, mas durante esse processo sumiram armamentos nucleares ucranianos e provavelmente daqui a um tempo a gente vai experimentar algum tipo de atentado terrorista com arma suja, né, envolvimento disso, por conta daquilo que aconteceu lá atrás. Tá? Então, assim, houve todo um acordo para desnuclearizar a Ucrânia e para manter a Ucrânia negociando com a Rússia para que não houvesse problema. E os russos, naquela época, eram extremamente liberais, eles acreditaram no Ocidente. Essa ideia de que o Putin se faz de culpado, não, de vítima, perdão, não, os russos sentem isso. Eles acreditaram num mundo liberal no qual os países respeitariam a sua soberania e teriam os direitos das minorias garantidos também, porque existiam 25 milhões de russos nas antigas repúblicas soviéticas quando acabou a União Soviética. E os russos tinham que se preocupar com isso. Eles aceitaram a posição do Ocidente de que os princípios de respeito aos direitos das minorias, democracia política e economia de mercado iriam garantir a dignidade dessas pessoas. E aí vem o meu ponto. Em 97 se chegou a um acordo sobre a questão das fronteiras. Como é que foi esse acordo? Foi um acordo entre Ucrânia e Rússia? Não. Foi um acordo Rússia-OTAN, Ucrânia-OTAN, que era uma declaração de um documento, que é um documento para cada um desses, de uma parceria, até o termo específico disso, como é que é? Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization e aí a Ucrânia ou a Rússia. Tá? Uma carta sobre a parceria distinta. E nessa carta é que tanto a Ucrânia quanto a Rússia se comprometem com uma série de coisas. E a Rússia se compromete em respeitar a soberania territorial da Ucrânia e a Ucrânia se compromete em respeitar os direitos das minorias russas no seu território, entende? Isso que não é dito. Depois de 2014, o que acontece? Esse direito claramente é desrespeitado. Minoría que entre aspas, porque en algunos países como Lituania, Letonia, Estonia, a minoría rusa, depois de várias conversas que eu tive na Europa com gente que eu não conheço, que viajam recorrentemente para esses países, as minorias russas vivem uma espécie, não gueto, mas totalmente separadas das populações cada vez mais discriminadas. No caso da Ucrânia, não sei se minoria não, 50-50, não, você sabe melhor do que eu, mas porque também tem que hoje vi uma notícia em relação a isso,
a região de Transnistria, que é entre a Moldávia, perdão, o rio. Bom, é uma região que é industrial, com a população russa, que praticamente vive como um estado autônomo há muito tempo, não reconhecido. E está entre a Ucrânia, a parte sul, que se os russos chegam até Odessa, vão unir isso, e a Moldávia. Então, não sei se minoria, em que sentido, em que medida minoria a população russa dentro da Ucrânia, porque aí tem que fazer um levantamento étnico, religioso, que é meio complicado fazer, né? Porque estamos, só para terminar a ideia, estamos frente a uma guerra ou conflito, ou que for intercivilizatório, e não entre civilizações, como falava Huntington, né? Então é a mesma civilização mesmo em conflito. Só para pontuar, acho que a Dani também quer entrar nessa. Só para pontuar isso em relação à pergunta do Javier, tá? Em 89 e 90 aconteceram censos na União Soviética ainda. Então, esses dados do período da separação, do fim da União Soviética, a gente geralmente utiliza esses censos. Se você for pegar a Ucrânia, da população da Ucrânia em 1991, quando ela se torna independente, tá? 25% da população era russa. 25%. Só que 50% da população só falava russo. Então você tinha 25% de ucranianos que não falavam ucraniano, só falavam russo, que são esses que se localizam na região do leste da Ucrânia. Isso não Fabiano, mas a pergunta é mais complexa. O que é ser russo aí? Que isso eu acho que está na entrevista. Porque não é uma questão étnica, segundo o que o Putin falou. Então, eu não sei ou religiosa mesmo. Nem religiosa, porque teve perguntas sobre religião muito interessantes. Então, bom, aí eu joguei a bola para vocês. Tá? Mas dá para ver que é complexo, né? Então, assim, eu acho muito difícil tratar da Ucrânia e da Rússia sem levar em consideração essa complexidade toda. Que os observadores do Ocidente e as pessoas comuns, quando leem na imprensa, acham a Rússia está invadindo um estado completamente diferente, uma coisa completamente diferente. Não é assim, tá? E só para apontar outra coisa que você falou, Javier, que eu gosto de chamar a atenção, tá? Os russos tinham em torno de 30% a 40% da Letônia e da Estônia. A população, em 91, quando houve a independência, a população de russos nesse país era em torno disso, tá? Hoje, se não me engano, a Estônia está expulsando os russos de 70 anos que vivem lá na Estônia, que vivem já há mais de 40, 50 anos. Aliás, alguns vivem há mais de 60 anos, que chegaram crianças lá, se eles não se naturalizam, não se nacionalizam como estonianos. Eles não têm o direito mais de ser pessoas que vivem no outro país. Qual é o status desses russos na Estônia e na Letônia, especificamente? Esses russos que estão nesses países desde o período do fim da União Soviética, tá? Que tinham migrado para lá nos anos 40, 50, com as suas famílias, passaram a vida toda lá, e que não se nacionalizaram letonianos ou estonianos, eles têm no passaporte deles escrito que eles são não cidadãos. Eles são não cidadãos da Letônia e não cidadãos da Estônia. Por que eles têm isso? Eles não têm os mesmos direitos que os estonianos e os letonianos. Por que eles têm isso, esse não cidadão? Porque, como não cidadão, é uma categoria jurídica própria desses países para não tratá-los como apátridas. E a apátrida tem toda uma convenção internacional de tratamento de apatridia que garante direitos. Então, eles não dão esses direitos para esses russos. E o que acontece? Quando esses países, Letônia e Estônia, entraram na OTAN, a Rússia não pôde fazer mais nada para proteger os interesses desses russos. Porque se eles fazem alguma coisa, é a Terceira Guerra Mundial. Aí, na Letônia e na Estônia, 30% da população dá 300 mil pessoas, sei lá, 400 mil pessoas, né? Na Ucrânia, você está falando de 10 milhões, 15 milhões de pessoas. Assim, de jeito nenhum que a Rússia ia aceitar a Ucrânia entrar na OTAN com um montante de 10 milhões, 15 milhões de russos na Ucrânia para perderem os seus direitos e a Rússia não poder proteger essa população. Isso acaba com a legitimidade de qualquer governo na Rússia. Pode ser o Putin, pode ser o Yeltsin, pode ser o Navalny, pode ser qualquer um. Isso vale destacar que já tinham perdido os direitos, sendo proibida a língua russa,
Sim, vocês estão falando isso. Por isso o Maidan para o Putin é tão importante na narrativa da construção dele. E assim, era óbvio que isso ia acontecer, uma virada nacionalista anti-russa na Ucrânia ia levar a uma ação da Rússia. Como qualquer tipo de virada, sei lá, anti-norte-americana num país que tenha muitos norte-americanos, vai levar uma intervenção norte-americana para proteger os seus cidadãos. E assim, por que para o mundo ocidental a gente aceita isso e para o que vem da Rússia a gente não aceita? Essa é a minha grande incógnita. E veja bem, eu não estou dizendo que eu sou a favor ou sou contra, eu sou um analista que eu estou tentando mostrar como a gente tem que estar baseado na realidade e naquilo que a gente estuda há anos e sabe que vai acontecer para pautar as políticas dos organismos internacionais. E a OTAN simplesmente descolou da realidade, achando que ia patrocinar um conflito na Ucrânia e a Ucrânia ia ganhar da Rússia. Sabe? Esse que é o problema. E por isso que agora parece que a realidade veio assim, né, e está se esfregando na cara do Ocidente, que não vai acontecer. Um ano depois de uma contraofensiva que gastaram bilhões de dólares, morreram centenas de milhares de ucranianos jovens e eles não avançaram nem 10 quilômetros. Sabe o que é isso? Matar a gente por nada? É um absurdo, é um absurdo. Por isso que o Putin está confortável, entendeu? Aí vem o meu ponto. Desculpa, Dani, eu vou passar para ti a palavra. E aí depois a Dani fala um pouco e depois, se vocês permitem, eu queria chamar a atenção de um outro ponto que é sobre política interna dos Estados Unidos. Não, acho que é por aí mesmo, e eu só queria acrescentar em relação a essa questão da presença dos russos no exterior, né? Que é um elemento importantíssimo para a gente entender a própria formação de uma identidade russa, assim, de uma ideia de Rússia, que é um Estado multinacional, multirreligioso. Então, essa ideia do que liga a população ao Estado tem muito a ver com a relação povo-território, né? O território, a mãe russa, a palavra Rus vem dessa ideia feminina, né? De uma terra ser protegida, e quem a protege, né? Quem são seus filhos. Então, isso é um elemento identitário muito significativo, que, para além de identitário, também tem desdobramentos práticos, né? Como, por exemplo, muitos aventaram que a Rússia estaria falhando em fazer uma blitzkrieg, entrar chutando a porta na Ucrânia. Mas como é que você entra chutando a porta se tem um monte de cidadão de nacional russo ou de familiares de nacionais russos lá? Como é que você volta para casa e justifica isso apenas em nome do território? Então, eu disse no início da minha fala a importância do território, mas essa é uma importância também simbólica da relação do território com a população que lá está, né? Esse é um elemento bem importante também e que chama atenção em outros locais, como nos estados bálticos, né? Houve também depois, com Stalin, uma política significativa também de levar russos para os outros estados das repúblicas soviéticas, e isso gerou também muitos impactos que agora vem de volta com essas políticas absurdas, né, a meu ver, em termos de direitos humanos, dos estados bálticos em relação à minoria, nesse sentido, Javier, de uma população que não necessariamente é numericamente pequena, mas se encontra alijada de proteções básicas, né, como cidadãs ali naquele contexto. Então, acho que é um elemento fundamental para a gente entender até a suposta lentidão da Rússia, né, nesse processo de conquista dos territórios pelos quais ela tem interesse, não é simples assim. Um ponto que queria destacar em relação a isso, e depois, Fabiano, se quiser continuar com o teu raciocínio, é o seguinte: a relação, vamos deixar claro, nessa entrevista, Tucker Carlson é mais do que um jornalista, é um operador político. Né? O sea, operador político, claramente, ele fez entrevistar a Trump, ele é simpatizante. Em todas suas apresentações, sempre destacou um ponto: a Rússia não é nosso inimigo é a China. Tem várias apresentações, gravações, eu vi isso várias vezes. E aí isso envolve o relacionamento entre grandes potências. Logicamente que há elementos dentro do Deep State dos Estados Unidos que, como válvulas de escape, que permitiram que Tucker Carlson fosse a Rússia. Apesar de que demorou, que a CIA estava investigando ele, como você falou, né? Mas, logicamente, se houvesse um consenso bipartidário para não fazer isso, ele não podia ter feito.
Eu não tenho dúvidas. Ele conseguiu. Em uma situação muito complicada, na qual, para o governo atual, na qual todas as pesquisas dão que no voto popular, que lá nos Estados Unidos não existe voto popular para presidente, ganharia hoje Donald Trump. E nem falar do voto distrital, arrasaria. Então, nesse contexto, ele vai lá, e eu acho que teve, e aí deixo depois a bola para vocês, porque tem a ver com relações entre grandes potências, e a Rússia é uma grande potência, parece que a ficha caiu já na União Europeia. A OTAN, eu acho que sabia disso antes, mas está fazendo negócios, desse meu ponto de vista. É que o grande jogo é jogado para o próximo governo americano entre o foco na China. E isso é destacado por Putin. É destacado depois da pergunta que o Tucker Carlson faz, que não é uma pergunta inocente, em relação a vocês estão dentro dos BRICS. Agora é BRICS Plus, que eu acho que aí teve uma mudança qualitativa, porque vai ser Plus Plus agora, mais de 10 no próximo. E isso significa que vocês vão estar na órbita de outro império, da China. E a resposta de Putin foi, nesse caso, destacando que o grande perigo sim é a China para os Estados Unidos, mas para nós não. O vizinho nos escolhe, como os parentes, e nós temos uma relação muito boa com a China. Essa relação vem desde a era Yeltsin, num acordo, um documento de 96, quando Sergei Lavrov era representante da ONU, na Federação Russa, que eles se comprometem para trabalhar para um mundo multipolar. Que eu acho que aí toca um ponto da entrevista na qual Putin destaca fundamentalmente que a virada de Yeltsin, ou a ele abre os olhos, foi no caso da Iugoslávia e contra a Sérvia. E aí ele fala, bom, aí quando começou a narrativa, fala Putin, de que Yeltsin era um alcoólatra, que não sabia o que fazia, que era um doido. E foi nessa época que se assina aquele acordo com essa reorientação, eu vou um pouquinho mais atrás, para a Ásia, gradualmente, independentemente da ótima relação que Putin tem com Xi Jinping, mas ele destaca, eu também tinha boa relação com Bush, pai, com Clinton, e com Bush filho, uma excelente relação. O pessoal aqui não conta, não tem nada a ver com o pessoal aqui. Aqui tem outro jogo, fala para Carlson. E o nosso jogo, nós sabemos que não podemos confiar mais no Ocidente. E a pergunta que eu falo, depois pergunta para ele, você prefere Trump ou Biden como presidente? E todo mundo acha que ele iria responder Trump. Isso foi depois. Ele não. Viu Biden. E aí? Esse jogo russo é muito interessante. Ele está mentindo? Eu acho que não. Eu acho que já se acostumou. Eu acho que, não sei, você me corrige, acho que o Fabiano está certo. Ele está tão confortável com a situação que fica o que está. Porque, embora o Trump ele tenha boa relação pessoal, você não sabe o que pode acontecer. Então, há dois planos aí que eu acho que o Kremlin, não só Putin, conseguem desvendar. Mas eu queria abrir para vocês. É Trump ou Biden? Tanto faz? Em um momento ele tinha falado que não iria mudar muito a relação com o Ocidente, independentemente do presidente americano. Depois falou Biden. Né? Então, esse é meu trigger. Mais do que pergunta, para vocês nadarem no mar calmo. Se me permite, Dani, falar em relação a isso, porque era o meu outro ponto, né? Exatamente como o Putin fala para o eleitorado norte-americano e o que ele fala, né? E ele faz comentários sobre o problema da fronteira dos Estados Unidos, que está diretamente ligado ao impasse no Congresso americano para aprovar ajuda para a Ucrânia, e aí a questão do conflito na Palestina
agravou ainda mais isso, porque foi um terceiro elemento que entrou na negociação. Então, no Congresso, se negocia um pacote, que é um pacote que está vinculando recursos para a Ucrânia, recursos para Israel e ao controle da fronteira. Então, isso para você negociar entre republicanos e democratas, né, na Câmara é um terror. No Senado eles conseguiram, mas na Câmara vai ser muito difícil, porque o pessoal está pensando na onda trumpista, os republicanos, e eles precisam se associar ao Trump para ganhar apoio do eleitorado. Porque o Trump está sendo muito bem visto, como o Javier mencionou, está sendo muito bem visto pela população americana como alternativa ao Biden, que está cada vez mais, digamos assim, cansado do cargo. Está muito claro. Os press releases do Biden, as entrevistas que ele dá, a impressão que eu tenho é que ele está com dificuldade de falar, não tem mais força para falar. Isso é uma questão que eu digo assim, porque eu, como analista, preciso observar esses aspectos para entender a tendência nos Estados Unidos. E aí, a última dele, que foi o press release ali, a entrevista dele sobre o Navalny, né, a morte do Navalny, a impressão que me dava é que eles tinham que levantar o microfone no máximo, porque ele não estava com força para ir, e falava meio assim, meio truncado. Fabiano, se você me permite, para quem conhece a história americana, né, por muito menos o Lyndon Johnson deixou de concorrer, né? Entendeu? Por muito menos ele abriu mão do cargo e... Então assim, isso tem um peso, né? E aí vem isso, ele cita a questão da fronteira, ele fala sobre a situação da economia norte-americana, fala, não, a economia de você até que está bem, né? Vocês estão crescendo relativamente bem, né? Vocês estão com uma inflação mais ou menos controlada, mas vocês têm uma dívida, uma dívida em termos de déficit, de títulos de dívida e tudo mais, que é impagável. E eu sei que vocês precisam fazer a guerra para conseguir arrumar isso. Isso é uma coisa bem interessante, que ele deixa isso bem claro para o Tucker Carlson e fala a respeito disso. E aí, depois que ele prepara isso, é que vem a questão dele falar que ele prefere o Biden, né? E por que ele fala? Qual é a justificativa dele? O Biden é previsível. O Trump não é previsível. E quando você está numa situação internacional como que a gente está vivendo, previsibilidade vale ouro. Tá? E aí, qual é a questão que está por trás disso, né? A ampliação do BRICS, no BRICS Plus, criou uma coisa inédita no mundo, que é, primeiro, você conseguir juntar Irã e Arábia Saudita no mesmo organismo, agrupamento de países. Isso foi virtude da diplomacia chinesa, mas é óbvio que teve um dedo da diplomacia russa para fazer isso. Quando você traz Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos para um agrupamento que já tem Brasil, você está colocando no mesmo agrupamento a maior parte da produção de petróleo do mundo, que já tem Rússia. Então, assim, você está criando uma situação para os Estados Unidos que vai forçar os Estados Unidos a reverem as suas ações no mundo para conseguirem hidrocarboneto. Não vão conseguir competir com a China se não tiver essa mudança. E onde é que tem hidrocarboneto fácil para os Estados Unidos, uma situação que está se construindo com uma crise aqui na nossa região? Na Venezuela. Venezuela, Guiana, questão de Essequibo. Tá? Quando o Trump fala, o Putin fala que ele prefere o Biden, assim, dificilmente uma administração Biden vai fazer uma intervenção na Venezuela. Uma administração Trump vai. E o preço que vai ser cobrado vai ser a Ucrânia. Vocês passam a Venezuela para a gente e a Ucrânia, vocês façam o que vocês querem. Entende como nessa política de grande potência o negócio fica muito perigoso, porque assim, você se aliar com uma grande potência não quer dizer nada, porque a grande potência vai ter o seu interesse próprio mais adiante e vai abandonar você. Fabiano, então a viagem estratégica de Lavrov a Cuba e a Venezuela antes do Brasil tem um sentido. Tem, e a questão de Essequibo havia mencionado, uma semana antes do plebiscito, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela estava em Moscou. Sabe? Então, assim, tá tendo muita negociação nesse sentido. E da maneira como está indo o conflito na Ucrânia e como está se criando um impasse dentro dos Estados Unidos a respeito do apoio à Ucrânia, tá? Para o Putin a situação está confortável. Vê bem, nesse período aí que a gente está comentando, o Zelensky demitiu o comandante das Forças Armadas ucranianas, depois de passar um ano dizendo que eles estavam vencendo a contraofensiva.
Tá? E o Congresso, exatamente por conta disso, não está aprovando apoio para a Ucrânia, porque estão achando que estão queimando dinheiro, sem alcançar um objetivo estratégico, que é derrotar a Rússia. Que, gente, não vai acontecer. A gente já conversou sobre isso antes. A Rússia é uma potência nuclear. Derrota para a Rússia não existe. Derrota para a Rússia é uma terceira guerra mundial. Essa possibilidade não está colocada. Né? É fantasioso acreditar isso. Por mais que os nacionalistas ucranianos acreditem, é fantasioso. E veja bem, não é minha opinião pessoal, tem uma literatura gigantesca em relações internacionais que trata dessas questões de equilíbrio de poder, de dissuasão nuclear, e de quando uma potência nuclear utiliza o seu armamento nuclear, que explicaria muito bem uma decisão da Rússia de usar uma arma tática nuclear caso tenha risco de perder a guerra. Mas isso é tudo... De repente, tudo isso não vale mais. Né? Então, esse é o ponto. Ele falou para o público norte-americano. E qual é a intenção que ele tem em falar para o público norte-americano? É realmente tirar a base de sustentação, de apoio da sociedade americana para os parlamentares que aprovam recursos, e veja bem, são recursos bilionários. A gente não está falando de 100 milhões, a gente está falando de 100 bilhões. É um negócio assim que a gente perde de vista o que isso significa em termos de agravamento da situação das contas públicas dos Estados Unidos. Por isso que ele fala dos americanos tendo problemas, né, em termos de balanço de pagamentos. Então, essa que é a jogada que ele está fazendo ali. E, nesse sentido, sim, o Tucker Carlson foi um vetor político. Inclusive, depois dessa entrevista, dada a repercussão, ele foi cotado para ser vice-presidente na chapa do Trump. Ah, isso eu não sabia, verdade? Se aventou essa possibilidade na imprensa norte-americana. O que é interessante, o que eu achei interessante foi quando Putin fala que do passado dele, que tentou entrar na CIA e que achava legal, ou seja, já sabem a história de Tucker Carlson, mas posteriormente... De espião para espião, né? Sim, mas eu escutei Tucker Carlson ontem falando de que Boris Johnson teria pedido $1 milhão para fazer uma entrevista com ele, porque ele... 1 milhão, Boris. ¿Por qué? Porque Boris Johnson criticó Tucker Carlson, porque también Putin expôs para todo o público, mais de 1 bilhão, público americano, todo el mundo, que Boris Johnson teria sido obstáculo para parar a guerra, ok? Depois do acordo na Turquia. Então, aí Boris Johnson critica a Tucker Carlson e Tucker Carlson convida a Boris Johnson a vamos fazer uma entrevista e você explica a sua posição. Aí consegue por amigos o contato e aí um agente, um secretário dele, pede $1 milhão e ele fala em público: 1 milhão. What? Fala o entrevistador Tucker Carlson. What? Pediu 1 milhão? Ou seja, ou é um modus operandi, ou é uma forma de falar: eu não vou dar entrevista. Você pode ter duas leituras, né? Mas, de qualquer maneira, o Tucker expôs ele mais uma vez. Mas é isso aí. Dani, não sei se quer... Concordo com o Fabiano, assim, ele pegou as pautas centrais que falam ao eleitorado estadunidense e articulou muito bem aí essa discussão em torno da figura do Biden. Concordo. Eu tenho uma pergunta para o Fabiano que tem a ver com a vivência pessoal, porque eu sei que ele há pouco tempo esteve com nosso amigo Gabriel Merino juntos no evento na Rússia. E eu queria ouvir dele, já que estamos aqui nesse papo, mais uma impressão, né, em Moscou, não sei se você esteve em Moscou, né? Há uma sensação de que se está vivendo, né, com escassez, supermercados. Porque, bom, isso também não é. Tucker Carlson mostrou supermercados no Rússia, né? O Fabiano esteve lá. Então, do dia a dia, as pessoas, e parece que é uma nação em guerra ou sofrendo sanções, né? Alguns falavam que era quase como estar em Gaza, na Rússia, agora que ia colapsar. Bom, já agora não mais, né? No último ano parece que isso não... Mas como é a situação lá? Como você viu essa situação social
na capital, né, da Federação Russa. Isso, assim, nisso aí o Tucker Carlson falou a verdade. Eu posso atestar porque eu estive lá, né? Que nem o nosso ex-ministro astronauta que foi para o espaço e viu que a Terra era redonda e tinha que explicar que a Terra era redonda para muitos dos seus eleitores, né? Não, assim, Javier, eu não acho que é inocente, por exemplo, a leitura da imprensa no começo do conflito dizendo que a Rússia, por conta das sanções dos Estados Unidos, iria se fragmentar, iria viver uma crise, que isso ia levar à derrubada da elite política, porque a população ia ficar insatisfeita, porque ia faltar bens, ia faltar isso, faltar aquilo. Não é inocência. Tá? Sei lá, pode ser ignorância, de repente, porque os briefings a respeito do que se diz, né, que vem das agências ocidentais e que alimentam a nossa imprensa aqui também, são briefings que são estruturados a partir de informações tiradas dos serviços de inteligência e dos serviços da área militar desses países envolvidos no conflito. Então, eles precisam construir uma narrativa de que a vitória é iminente e de que a guerra vai durar pouco para conseguir patrocinar mais e financiar os gastos com guerra, e a guerra vai se prolongando e cada hora tem uma coisa nova. Então, pode ser ignorância ou pode ser má fé mesmo. Eu acho que é mais ignorância, mas inocência não é. Tá? Para falar bem a verdade, essa onda de que haveria uma guerra de sanções contra a Rússia, de que a Rússia cairia, ela afetou muito a diplomacia ocidental também. São camaradas que são treinados para entender o que está acontecendo. Então, nenhum diplomata ocidental e nenhum diplomata, mesmo dos países emergentes que estavam na Rússia, acreditavam que o rumo do conflito seria o rumo que ele tomou para a população russa, qual seja, a economia da Rússia cresceu. As pessoas estão vivendo melhor. Isso o Putin deixou bem claro na entrevista, e não é mentira, de que a economia da Rússia é a que mais cresceu na Europa em 2024, depois do impacto inicial, em 2023, perdão, de 22, com as sanções, obviamente, é o país mais sancionado do mundo, são não sei quantas mil sanções que o Ocidente estabeleceu para a Rússia. Tem um impacto inicial, mas quando eles conseguiram se organizar em relação a isso, a economia cresceu. E você vê isso na rua, você anda por Moscou, as pessoas não vivem num clima de que existe guerra. Primeiro, não se tem essa percepção. E segundo, você está lá com a temperatura menos 15 graus, você vai numa região que tem restaurante, está tudo lotado durante a semana de noite. E você vê muita... Só interromper um ponto interessante também, notar que nem o impacto das sanções foi tão grande assim em termos de decrescimento da economia, né? O Brasil, por exemplo, os estados na crise de 2008 passaram situações muito piores. E se a gente olha o volume das sanções, é impressionante perceber que o decrescimento foi tão pequeno, assim, em 2022 ainda, né? Então, usaria dizer que impacto, de fato, praticamente mas isso não houve. em contrapartida aos problemas que a Europa Ocidental está tendo, a sociedade. Sim. E a desindustrialização da Alemanha, mas também os problemas de carecia de vida em Londres e em zonas. Tem meu amigo, inclusive estou morando na casa de um amigo meu em Londres, ele fala o preço do gás é uma coisa que vocês não imaginam. Não imaginam. Assim, eu não sei como não começaram mais distúrbios na Europa por conta do preço da energia. Há um ano atrás, durante o período lá depois do começo do conflito, tinha um colega meu que estava fazendo pós-doutorado lá na Inglaterra. E aí, às vezes, eu fazia videochamadas com ele para tratar de questões de trabalho, e ele estava dentro de casa com um cachecol, com um negócio assim, tremendo, e falando comigo. O que está acontecendo? Ele, não, aqui eu divido a casa com um acadêmico aqui em Londrina, e não dá para ligar o aquecimento, que é muito caro. Olha o que acontece na Europa por conta das decisões tomadas em relação à Rússia. Tá? Esse é um ponto, então, que para mim parece ser muito claro. Não há possibilidade da economia russa se orientar. Eu já postei isso em várias oportunidades. A Rússia se preparou desde 2014 para a possibilidade de um conflito, falhando a negociação com o Ocidente. Os russos tinham metade das reservas deles em ouro, e as reservas deles, só metade das reservas deles são equivalentes às nossas reservas brasileiras.
Então, assim, eles não tiveram isso confiscado. E mais, agora está se aquecendo a economia russa e os russos estão investindo em armamento, que eles estão num conflito. E aí você acaba criando o aumento de renda interna. Quem é que está bancando isso para a Rússia? Bom, o que eles tinham e a parceria que eles têm com vários outros países no mundo, a China, inclusive. O Brasil, inclusive. O Brasil aumentou o seu comércio com a Rússia para comprar diesel da Rússia. Fertilizantes, perdão, não diesel, fertilizantes. Né? Então, assim, a gente chegou num patamar que o que a gente planejava sem um planejamento de guerra, né, mesmo com sanções e com todo o medo dos empresários brasileiros de fazerem negócio com a Rússia e de serem punidos, que só por conta dos fertilizantes chega a quase 10 bilhões de dólares na pauta comercial anual em 23, sabe? Isso é muito bom para as relações Brasil e Rússia. E o diesel também, a Rússia é a principal fornecedora de diesel para o Brasil. Isso também, né? Mas o fertilizante foi o que impactou, que fertilizante o Ocidente tentou impedir de qualquer jeito que fertilizante saísse da Rússia e fosse para os outros países, porque sabe que os russos são bons nisso e vendem mais barato. Então, assim, é uma peripécia o que o setor de negócios do Brasil e mesmo agências governamentais, diplomacia e tal, é uma peripécia o que eles têm que fazer para conseguir transporte para esse fertilizante chegar no Brasil, porque está todo mundo embargado, sancionado, entendeu? Mas se aumentou. Fabiano, tem um movimento, depois passo a palavra para Samuel, tem um movimento shadow, nas sombras, que forma parte de uma dinâmica transnacional mais do que nacional, que é denunciado, entre aspas, por alguns operadores mais globalistas que trabalham em Goldman Sachs, etc, etc. O famoso David Brooks, um deles, não é o único, que com gráficos ele mostra que a Rússia está importando desde o conflito de 2 anos, né? Não o conflito de 2014, desde a operação especial, importa do Kirguistão, quintuplicou a importação, Cazaquistão, Turcomenistão não está aí, mas países da Ásia Central, acho que são 3 os fundamentais, e que eles compram da Europa Ocidental, ou seja, a Europa Ocidental continua a fornecer materiais industriais ou semi-industrializados para a Rússia via Ásia Central. Isso em primeiro lugar. Isso não é controlável, porque essa região da Ásia Central tem que fazer uma intervenção e sancionar toda a Ásia Central. Aí todo mundo vai ser sancionado e não existe mais a economia normal, né? Segundo, a questão petroleira, né? Sabemos que a Índia vende petróleo inclusive para os Estados Unidos, para a Europa, e a Rússia está vendendo mais petróleo agora do que antes. E os intermediários são os que mais ganham com isso, que são a Índia e a Turquia em primeiro lugar. Então, eu ia, na verdade, falar esse mesmo exemplo, Ravi. O petróleo, já são 2 anos de guerra, pessoal. Todo mundo já aprendeu a operar nesse sistema. Assim, o aprendizado empresarial é um negócio impressionante. Do nada surgiram diversas empresas de embarcações gregas que aportam em portos da Índia e entram na Europa pelos portos da Eslovênia. Outro país que é denunciado por David Brooks, por exemplo, da Goldman Sachs. Estou falando de um economista que representa o globalismo, né? E ele fala, stop, isso tem que parar. Parece que o economista que acredita no mercado não entendeu que tem forças que vão além dos desejos dos globalistas da potência declinante. E aí o ponto do déficit dos Estados Unidos, que não é só o déficit, sino que está se criando uma nova ordem, gradualmente, paralela ao dólar, no qual o dólar vai ser importante, mas vai ser mais uma moeda e não um monopólio, que é um elemento de poder. Armamento e monopólio do dólar são os elementos, e o petrodólar elementos de poder. Que eu acho que esse é o processo que talvez, e isso deixa a bola quicando, para que acelera uma tendência de transformação estrutural, né? E que a Rússia é protagonista, é elemento-chave, né, nesse processo, né? Mas, gente, vamos para a parte final. Não sei se Samuel quer fazer uma pergunta e depois fechamos com vocês dois. Eu acho que, mais uma vez, agradecer. Se querem deixar alguma reflexão final, Samuel, passo a palavra para você e depois para os convidados
Assim, fazer essa na reflexão. verdade, eu agradecer demais a contribuição de vocês, né? Sinceramente, eu fiquei também bastante surpreso com a entrevista como um todo. Assim, humor à parte, eu achei bastante interessante um momentozinho breve, assim, quando o Putin fala sobre como ser espião, na verdade, é só uma profissão como qualquer outra, né? Inclusive, você pode estar falando com um agora, ele dessa escapada, assim, sabendo muito bem o interlocutor dele, né? Então, assim, é aquela coisa, eu acho que essa entrevista a gente tem que ficar revendo ela daqui a alguns anos também, voltar atrás e ver, de fato, o que estava no subtexto dela por diversas vezes, né? Entra para a história aí realmente isso. A gente também não pode ser inocente com o Tucker Carlson, não, né? Achar que é só mais um operador, não, porque os Estados Unidos são um país que, assim, costuma recrutar presidentes tanto assim, desse meio acadêmico, Oxford, tudo mais, Oxford, não, na verdade, Harvard, né, o pessoal do Obama, mas também vem muita gente do jornalismo e muita gente do meio militar, né, que termina na cadeia presidencial. Então, esse tipo de coisa a gente não pode esquecer, não. Tem grandes não presidentes do passado dos Estados Unidos que começaram como radialistas, talk show e esse tipo de coisa. Então, não tem ninguém inocente naquela entrevista, não, né? A escolha também das coisas, das gravatas, fala muito, né? O amarelo e o preto do Tucker Carlson acho que chamou muita atenção ali, né? Aí na mesma semana morre o Navalny, né? Que usava a bandeira preta, amarelo e branco, né? Como símbolo, né? Então, esse tipo de coisa sempre fica no subtexto ali de coisas que a gente analista percebe, mas que não sei, tem níveis de compreensão que a gente vai vendo num texto desse, como é uma entrevista. Então, assim, para realmente passar a palavra para todo mundo aí, para a gente fazer um grande finale, minha pergunta realmente é o que a gente tira a partir desse cenário, né, pessoal? O que fica agora para os próximos meses? A gente sabe muito bem o que a gente começa a projetar com algo que a professora Daniela chamou a atenção, né? O começo da quebra daquela série de cidades fortaleza ali que se formou no leste ucraniano, né, no Donbás, sobretudo se não me engano, em Donetsk, né, na parte não conquistada de Donetsk. Então, essa é para vocês dois, né? Vocês veem realmente uma continuidade da guerra e como se daria assim esse cenário, né? Obviamente, isso está bastante conectado com a existência do verão, como é que isso se provoca no continente europeu, mas também com não sei, tratativas de paz, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente teve até uma coisa engraçada no Rio de Janeiro e com isso eu encerro, né? Aparentemente estava na mesma festa, organizada pelo prefeito do Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes, estavam Lavrov e ninguém menos que o Blinken, né? Então estava todo mundo numa festa temática lá. Fiquei sabendo disso hoje mais cedo. Então, assim, a importância do Brasil nunca deixa de me chocar, pessoal. Então, com essa, deixo aí quicando essa última pergunta, né? Para todos vocês. Muito obrigado pela participação, pessoal. Comece? Fabiano, ladies first. Bem, Samuel, pergunta de $1 milhão, né? Mas, assim, eu penso que a tendência seja para uma situação de consolidação, de fato, do domínio russo na região a leste do Dnipro, que talvez demore bastante a se traduzir em uma situação formal, uma situação de direito, né? Porque existe a percepção por parte da Ucrânia e das potências ocidentais de um alto custo em si admitir formalmente essa derrota que, na verdade, já se consolida como uma situação de fato, né? Na medida em que o conflito tem 2 anos, bilhões foram dados e ainda a Rússia firma posição que, a meu ver, muito provavelmente vai ficar justamente nesse corredor para chegar até a Crimeia, né? Pensando, sim, que a situação mantenha-se constante, a minha ideia é que a posição se consolide ali de Kharkov até Kherson, no sul, mas é claro que isso depende de várias outras variáveis, né, como a própria situação política dentro da Ucrânia, fala-se de uma queda do próprio Zelensky, outros atores políticos surgindo, e da situação nos Estados Unidos também. E um ponto importante também chamar a atenção, você menciona o caso do Brasil, né, tive conversando com o colega Guilherme Casarões esses dias, e ele comentava como que é difícil você manter uma política pragmática de equidistância no mundo em que você tem 2 potências militares e nucleares, né, envolvidas aí em conflito. De um lado, Estados Unidos e Rússia, de outro lado, agora a situação também Israel, é uma ordem internacional que chama os estados
tomarem partido, assumirem posições um pouco mais enfáticas em relação ao que acontece, né? E isso pode ser perigoso também em termos de impacto para a ordem internacional e nos leva a pensar que tipo de mudança pode vir. Então, eu acho que é importante pensar essa entrevista, como o Fabiano muito bem colocou, como um movimento, né, de abertura, de não cancelamento, de uma maior discussão sobre a leitura russa em relação a essa situação, que é muito mais ampla do que 2022 a 2024, muito mais complexa do que só o território da região do Donbass. E, quem sabe, a partir disso, a gente conseguir, pelo menos do ponto de vista acadêmico, avançar em algumas questões, né, do ponto de vista político. Acho que estamos aí ainda atrelados à disputa de grandes potências e a ver o que acontece dentro e fora delas, né, para ver se alguma mudança se faz possível, mas minha expectativa é de um congelamento mesmo da situação. E já despeço, né, gente? Passa tão rápido conversar com vocês. Obrigada. Boa noite. Fabiano, fecha aí. Bom, eu primeiro queria agradecer ao convite, né, a participação com você, sempre um prazer. Eu teria ainda algumas coisas para falar mais sobre coisas bem atuais, né, depois da entrevista. Eu não sei se eu posso, Javier, 5 ou 10 minutos, pode ser? Claro, importantíssimo. Sim, por favor. Porque, assim, ó, tem 3 coisas, eu acho que é importante pontuar, que aconteceram agora nesse período pós-entrevista, tá? Pós-entrevista ou durante, eu não sei bem como é que foi, a Comissão Eleitoral da Rússia, ela negou o registro da candidatura do Boris Nadezhdin, tá, que é um candidato que tinha um discurso claramente anti-conflito na Ucrânia. Tá? Isso é interessante porque, assim, houve toda uma manifestação na sociedade russa de um candidato falando claramente que ele ia encerrar o conflito, que aquilo ali era ruim, que as pessoas não querem a guerra e tudo mais, né? Ele usava nos termos da legislação russa Operação Militar Especial. Tá? E aí tem todo um procedimento da Comissão Eleitoral da Rússia, que você tem que ter lá um número X, 100 mil assinaturas e tudo mais. Os caras verificaram as assinaturas e tinha em torno de 9 a 10 mil assinaturas que não batiam, que eram falsas. E aí não fechou. Tá? E aí ele não foi autorizado. É claro que a leitura toda ocidental é de que, né, o regime autoritário da Rússia não permite isso. A leitura da Rússia e do governo da Rússia é de que, bom, existem procedimentos formais que não foram, né, alcançados. Sem entrar no mérito disso, tá, me pareceu muito interessante que nós vimos centenas de milhares de russos indo a centros de registros de assinatura, participando civicamente a favor de um candidato que é contra o Putin. Isso já nos faz pensar um pouquinho sobre o maniqueísmo de começar a categorizar a Rússia sempre como um regime autoritário. E como se o Putin tivesse o poder de influenciar tudo na Rússia, mandar tudo na Rússia, e de como se os russos não tivessem opiniões críticas, inclusive em relação ao governo da Rússia. Acho que isso é uma coisa interessante de se refletir. Tá? E também, óbvio, é óbvio que pode ter tido pessoas que se infiltraram nesse movimento e botaram assinaturas falsas para prejudicar a candidatura desse camarada. Aliás, quem já foi militante do movimento estudantil sabe que essa coisa é muito comum. Bom, mas aí a responsabilidade é de quem organiza uma campanha. Não que fosse mudar algo, entendeu? Eu vou dizer bem claramente por que eu acho isso. Uma entrevista do Nadezhdin com a Sobchak, né, que foi uma candidata também à presidência da Rússia, que era uma espécie de youtuber da MTV russa e tal, que é uma jovem também crítica do governo, muitas vezes. E aí ela conversa com ele, perguntando para ele, tá, e aí, o que você vai fazer se você ganhar a presidência? Você vai acabar com a guerra? E ele não consegue responder. Porque é óbvio que é uma questão muito mais delicada. Você vai acabar com a operação militar especial no outro dia, e aí o que você vai fazer com os russos que estão lá? E isso foi uma coisa que pegou muito mal na população russa, esse tipo de coisa, porque ele parecia ser um cara tão assertivo contra, e na hora que ele teve que se manifestar sobre isso, ele ficou enrolando. Procurem no YouTube, deve ter isso em inglês, assim, com legenda, acho que vale a pena. Tá? Dá uma olhada como é que o cara se manifestou. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho interessante chamar a atenção. Teve toda uma mobilização de grupos
que claramente são minoritários na sociedade russa. Você pega os estudos do Instituto Levada, que são respeitados pelo Ocidente, considerados como legítimos. A aprovação do Putin está nos 75%. E isso ninguém no Ocidente critica, que tem esse apoio da sociedade russa ao governo, mas é óbvio que tem pessoas que são a oposição. Tá? Segundo ponto, o Navalny. A morte do Navalny exatamente há um mês da eleição presidencial na Rússia, que vai ser no dia 17 de março. Tá? Eu vou dizer para você, assim, a avaliação que eu tenho enquanto um analista é de que tudo que o Putin não queria nesse momento é que o Navalny, que é um preso opositor ao Putin, morresse há um mês da eleição. Porque, e aí o que acontece? Ato contínuo da divulgação da morte do Navalny, o Biden chama uma coletiva de imprensa acusando o Putin e dizendo que por conta da morte do Navalny o Congresso tem que aprovar mais recursos para a Ucrânia. Eu não estou entrando no mérito aqui de quem é o Navalny, se é bom, se é ruim, se devia estar preso ou não devia estar preso. Isso é uma questão que eu não vou discutir. Agora, o fato de se imputar essa responsabilidade assim, me parece algo que atende muito aos interesses do Ocidente, e a morte do Navalny não atende aos interesses do governo da Rússia. Mas a imprensa no Brasil também, Fabiano. Mas, a imprensa aqui no Brasil dá por sentado que, bom, já eliminaram, caíram ou morreram muitos rivais de Putin. Esse é mais um, já dá por sentado que isso que Putin mandou matar ele. E que hay Epstein, que se suicidou, ou suicidaram ele na cadeia nos Estados Unidos, morreu suicidado, e qualquer... estamos frente sempre a esse doble standard, né? O duplo... Em espanhol seria doble rasero, no qual... bom... Mas nessas horas a gente tem que se afastar e entender o que está em jogo para os atores envolvidos numa situação dessas. Tá? E para o governo da Rússia não interessava isso, de jeito nenhum. Eu não estou sugerindo que mataram o Navalny para prejudicar o governo da Rússia, não. Mas assim, tem uma série de coisas que podem ter acontecido, não sabe? É óbvio, a desconfiança da imprensa ocidental tem a ver principalmente com o envenenamento dele. E aí eu sugiro realmente que as pessoas assistam. Tem um documentário que ganhou um Oscar, que é feito pelo Navalny, pela equipe do Navalny, que narra isso. O que aconteceu na situação do envenenamento, quando ele não podia concorrer, mas estava participando de campanhas de candidatos anti-Rússia, anti-Putin, né, anti o Putin, que eram candidatos. Ele estava viajando num avião, e nesse avião ele foi envenenado. E aí ele foi tratado no hospital, e depois foi liberado e foi para a Alemanha. E na Alemanha ele organizou toda uma investigação sobre isso, e segundo o que o documentário mostra, eles ligaram para um agente secreto da Rússia, deram uma trollada nele, de uma linha não segura, com credenciais que não eram identificadas, e o cara falou tudo o que aconteceu. Não, nós tentamos envenenar o Navalny, mas não sabemos o que aconteceu, porque ele foi tratado logo em seguida. É uma coisa, e aí você vê a estratégia da equipe do Navalny toda de criar, primeiro, né, um radicalismo anticorrupção, que é o que nós conhecemos bem no mundo todo, né? Quando você quer derrubar um governo, você fala de corrupção. Né? Ironicamente, um camarada que tinha sido condenado por corrupção, e por isso que não pôde concorrer. Lá na Rússia também tem uma lei de ficha suja, né? Então tinha umas questões com ele no passado que foram relacionadas a isso, tá? Mas tem toda uma construção disso de Navalny como sendo um líder anti-Putin apoiado pela população russa. Ele nunca teve mais que 5% dos votos. É isso que eu queria chamar a atenção também, Fabiano. A pesquisa recente do Levada aponta que não chega a 9% a população russa que se identifica, né, que o apoia. Então, achei que no mesmo caso do Dugin às avessas, né, são figuras que no Ocidente são mais reconhecidas do que dentro da própria sociedade, né, um como opositor, o outro como aliado, e na prática, na dinâmica da política doméstica, não é bem assim que funciona. Não tem tanto peso. Mas a questão é essa, assim, tem uma série de coisas que pode ter sido assassinado, inclusive, por exemplo, essa tentativa de assassinato por envenenamento, ao que parece, não foi uma coisa do governo central da Rússia, são líderes regionais com os quais ele tinha comprado brigas nesse discurso, e os caras têm lá os seus capanga, que eles recrutam do período da União Soviética,
e avançam isso. Entendeu? O mesmo Dugin sofreu um atentado na qual morreu a filha dele. A filha dele foi assassinada, a Ucrânia, né, deu a entender que foram eles ucranianos que mataram, né? Isso tá muito claro que aconteceu na Rússia, né? O carro dele explodiu com a filha dentro, né? E porque ele era visto como esse líder que defendia o conflito da Rússia contra a Ucrânia. Então, o negócio do Navalny, para mim, não faz sentido, e pegou mal o Biden fazer uma press release logo depois falando a respeito da necessidade de liberar recursos. Isso não é... E o Biden, ele admoestou o Congresso americano. Eles vão tirar férias de 2 semanas e não vão tratar disso. Vocês têm que trabalhar. Sabe um negócio assim estranho de você ver? Eu fiquei chocado. Como eu estou acompanhando tudo que acontece na Rússia e a reação dos Estados Unidos, eu assisti o press ao vivo e eu falei, cara, o cara enlouqueceu. Você não faz isso com o Congresso. Então, assim, isso me chamou a atenção. Então, um outro ponto. E, por último, foi a questão das armas anti-satélite da Rússia. Que foi o Comitê de Inteligência do Congresso americano. Lá, os caras tiveram... Um republicano liberou uma nota, e é um cara que apoia recursos para a Ucrânia, liberou uma nota dizendo que tinha uma ameaça à segurança nacional, mas que não podia dizer o que era, mas que tinha liberado os documentos para todos os congressistas e pedia que o governo liberasse a população. E aí o secretário de Estado tem que falar que, olha, gente, é uma reunião marcada com o cara no outro dia, ele faz isso um dia antes, e o que nós temos é uma informação de que os russos estão trabalhando para desenvolver uma arma anti-satélite, que pode ser que eles tenham capacidades para levar artefatos nucleares para utilizar no espaço. E aí já vem aquela coisa, Rússia, guerra nuclear no espaço e tudo mais. E logo depois, o que eles falam? Precisamos de dar dinheiro para a Ucrânia, porque os russos estão desenvolvendo isso, a gente tem que parar com isso. Aí a Rússia disse que não, né? Mas assim, ninguém sabe até que ponto os russos vão abandonar o tratado sobre a Outer Space, né? Que é o OTS, para fazer esse tipo de coisa. Está proibido no tratado internacional que se arme nuclearmente o espaço. Agora, se os russos têm essa capacidade que os americanos dizem que têm, à frente do que os americanos possuem, de acabar com a comunicação de satélites dos Estados Unidos, bom, aí os americanos têm que negociar logo o fim do conflito na Ucrânia. Porque isso é o caos, se acontecer. E aí é estranho, porque tem muitos interesses. Óbvio que os russos ganham com isso, criam um certo pavor no Ocidente, e isso é bom para uma negociação. Mas é óbvio também que os americanos, alguns setores do governo americano, ganham com isso porque criam um pavor na oposição que não quer apoiar os americanos. Então, assim, todo mundo está ganhando e todo mundo vai perder muito. É um outro aspecto que me chamou a atenção nesses últimos dias, depois da entrevista do Putin. E para fechar só, hoje eu estava ouvindo um podcast da BBC, os jornalistas estavam falando que tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que 25% dos eleitores americanos é simpático ao Putin. Óbvio que 90% são republicanos, mas 1/4 da população americana ser simpática ao Putin mostra a ineficiência do governo americano de conseguir dar conta para a sua própria população da narrativa que eles contam para o mundo e que outros lugares compram acriticamente. 25%? O que é um problema bastante significativo em termos da legitimidade do Biden. Né? E isso vai fazer os políticos americanos, os democratas, inclusive, avaliar a situação do que está acontecendo no leste da Europa. Tá? Não me parece razoável que os americanos demorem meses para aprovar um pacote de ajuda e de que o presidente da Ucrânia chegue nas mídias sociais hoje e fale que tem soldados ucranianos morrendo porque os americanos não aprovaram o pacote. Não parece que a relação está boa. Né? E é isso que a Rússia gostaria de ver. Conflito com o Estado, que é patrocinado. O que eu acho que pode acontecer nesse cenário é também repensar a candidatura democrata se o Biden continuar nessa situação. Já se falou de Hillary Clinton, da Michelle Obama e so on. Mas a Kamala Harris não é uma candidata nem lúcida, nem do agrado do establishment. Assim que, bom, mais interrogantes ainda, né, no caso da política doméstica. Fabiano,
Sua fala final foi maravilhosa porque era isso que queríamos escutar, desdobramentos da entrevista, o que está acontecendo hoje. Então, é isso aí. Gente, Samuel, despede você abriu, você despede. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, Fabiano. A Dani vejo frequentemente, mas algum dia vamos trazer você para cá. Mas quem manda são as mulheres. A Dani é que manda. Así que a Dani é responsável. Obrigada, pode ficar. Convidado gravado aqui, ó. Pode me cobrar. Tudo isso. Está gravado aqui no YouTube. Vai ficar. Olha, que agradecer demais a você, Lúcio, por estar aqui novamente com a gente, né, discutindo esse assunto que é tão interessante, e as repercussões que a gente tem para isso tudo, né? Deixar, assim, também quem ficou nos acompanhando até o final aqui, registrar que agradeço demais a audiência, tá certo? Uma live até que a gente se animou um bocado, realmente, porque o assunto ele é muito bom, né? Então é isso. Convidar a todos também para novamente curtir o canal, seguir a gente nas redes sociais aí, todo mundo. Todo mundo aqui tem conta no Twitter, se quiser comentar aqui, tá até na live, pessoal. Dani, Fabiano, Javier, vocês já conhecem, Javier, enfim, vive aqui, né, literalmente. Mas sigam também em quem não seguir a gente, tá bom? Um abraço a todos, tá certo? E venham também, obviamente, conhecer nossa especialização em China Contemporânea, que tem esses dois maravilhosos aqui, como nossos professores, né? Então é isso, pessoal. Boa quinta-feira aí, tá certo? Ontem, assim, eu tive o prazer de ver o time do Souza aqui, já residente em Souza, ganhar do Cruzeiro. Foi um momento divertido aí, né, no futebol brasileiro, e viva o dinossauro, né? Um abraço a todos, deixa esse beijo aqui. E tchau, tchau, boa noite.